bom dia para vocês. Hoje a gente já inicia a nossa aula, né, de geografia, mas a gente inicia no mês de setembro. Hoje é o primeiro dia de setembro e eu desejo para vocês que esse mês seja um mês cheio de alegria, cheio de notícias boas, novidades, conquistas, tá certo? Cada um de vocês, alunos da nossa escola, estão aí do outro lado da telinha acompanhando dia a dia as aulas, né? Em breve nós teremos muito a comemorar, muitas novidades. Então eu desejo para que esse mês de setembro a gente possa crescer ainda mais, nos aproximarmos uns dos outros e também desfrutar das coisas boas da vida, tá bom? Então, antes da gente começar a nossa aula, meninos e meninas, Arthur, Julie, Bruno, Jamile, todos vocês que estão aí, Manuela, eu gostaria de relembrar que nós estamos na semana da revisão. Então, como é que é isso? Todos os dias eu vou falar um pouco sobre o conteúdo que vai cair na sua prova. Você receberá a sua prova aí em casa e fará com o papai, com a mamãe, com a professora de reforço, certo? Os que fazem reforço com a tia Daiane vão fazer comigo, tá certo? Então, essas provas que vocês receberão já valerão de 0 a 10, tá? Valerá de 10 a 10 e vocês irão se dedicar para atingir aí a nota máxima, porque todos querem 10, né? Então, a tia também quer que vocês consigam atingir essa nota maravilhosa que é o nosso 10. Então, vocês estão vendo aqui na lousa que eu coloquei apenas 3 conteúdozinhos, foram só 3. Por quê? Porque são os conteúdos da primeira etapa e essa prova é uma prova de primeira etapa. A representação espacial, o que é isso? É você conseguir representar o seu espaço. Antigamente, os homens eles não tinham tantas fontes para representar o espaço onde se vive, né? Não existia o uso do celular, então eu quero tirar uma foto do jardim que eu moro, do quintal onde eu moro, né? Vou lá, pego meu celular, tiro um retrato e eu envio para alguém da família. Olha como meu quintal tá lindo, organizado, cheio de flores. Antes não era assim, a representação daquele espaço tinha que ser feita através de mapas, cartas e outras técnicas que perduraram até hoje, elas são usadas ainda. Não é à toa que quando nós estudamos a representação espacial, logo vem na nossa cabeça a palavra mapa, porque o mapa ele consegue mostrar para nós todos os países, estados e alguns mapas nós conseguimos ver até as cidades. Então eu quero que você preste muita atenção, porque nesse momento eu vou entrar na explicação do mapa, tá? Todo mapa tem um título, tem um símbolo, tem uma legenda, tem uma escala, tem uma data, uma fonte e uma orientação espacial. A gente viu detalhadamente o que cada um desses aspectos significa. E no último trabalho que vocês levaram para casa, havia uma questão sobre todos esses tópicos presentes no seu mapa. Então, eu irei novamente colocar uma questão onde vocês irão representar o título, a data, a fonte. Eu vou pedir para que vocês escolham pelo menos 4 aspectos do mapa e represente num espaço que a gente já vai colocar ali na prova. O que é a data? Facinho, né? É o dia que você está fazendo aquele mapa. O que é a escala? Vamos supor, olha o tamanho dessa lousa. Eu poderia desenhar um desenho que ocupasse toda a lousa, ou eu poderia desenhar um desenho menor, assim, mais ou menos. Certo? Eu poderia desenhar essa flor numa escala maior ou numa escala menor. Escala é isso, é o tamanho do seu desenho. Porém, no mapa, ele representa sempre o quê? O mapa representa um lugar, um espaço, que é um país ou um estado. No mapa eu consigo colocar o tamanho real de um país? Não haja papel para você colocar o tamanho real do país. Teria que ser um papel de gigantesco. Então o que é que eles fazem? Ele reduz a escala. Então o mapa é assim, ó. A escala é assim. Aqui
Aqui contém o tamanho real daquele espaço, daquele país, e desse lado contém o tamanho que o desenho foi feito. Só para quem está vendo entender que aquele país não é desse tamanho aqui não. Na verdade, ele foi reduzido, o tamanho real dele é esse. E esse aqui é o tamanho que o desenhista desenhou no mapa. A importância da escala é para que as pessoas não pensem que aquele estado é minúsculo, certo? Ah, tia, mas a gente sabe que aquele estado não é só daquele tamanho. Pois é, mas as coisas precisam ser bem explicadas. E o que é uma fonte? Aí vocês vão entendendo que a fonte, vou pegar aqui meu livro para eu ler para vocês, tá? Olha, indica a origem dos dados apresentados, de onde é que esses dados apareceram, tá? O título é o nome do mapa. Eu estou fazendo o mapa do Brasil, então eu boto mapa do Brasil, mapa do Ceará, mapa do Ceará. Então, cada mapa tem que ter o seu título. Na página 6 do livro de Geografia tem um mapa e tem assim, ó, Unidade de Conservação. Esse nome, Unidade de Conservação, é o título do mapa. Ainda na página 6 do livro de Geografia, certo? Tem símbolos. O que são os símbolos? Aí tem umas árvores verdes, árvores laranjas e árvores vermelhas. As verdes estão indicando o tamanho da área daquela parte verde. Quem é a parte verde? É ali o estado do norte, tá? O Amazonas, o Pará, Rondônia, Acre, Roraima. E nesses estados aí, certo? Esses estados da região norte, eles têm em seu tamanho todos esses números que estão representados pelas árvores verdes. No espaço laranja, que é a região centro-oeste, que tem como estado Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul. Aí eles estão sendo representados por uma árvore laranja e do lado tem os números. O que é esses números? Os números são o tamanho, assim, a quantidade daquele espaço ou da vegetação naquele espaço, certo? Então o símbolo serve para você olhar para o mapa e você identificar ou a vegetação daquela região, ou você identificar o tamanho daquela região, a quantidade de pessoa que mora ali naquela região, depende do que a pessoa que desenhou o mapa quer demonstrar. Tem a legenda é cada cor vai ter um significado. A cor verde é norte, a cor amarela é nordeste, laranja é centro-oeste. Basta você olhar aí e você vai ver esse significado. Eu já falei da escala, da fonte, do título, da legenda, do símbolo. E agora eu vou falar sobre a orientação espacial. A orientação espacial indica os pontos cardeais, certo? Aqueles pontos que a gente já aprendeu, norte, sul, leste, oeste. Então, ela vai indicar isso. E aí, tendo já ouvido da tia, o que significa cada um desses pontos, vocês vão depois olhar o livro para que vocês possam desempenhar uma prova da maneira mais excelente possível. Aí, o que é que eu vou fazer com vocês agora? Nós vamos pegar o nosso livro de reforço na página 43 e eu vou fazer uma pergunta para vocês, certo? Em que região brasileira fica a floresta amazônica? E aí, eu estou na página 43. Vocês sabem? Fica na região norte, nordeste, centro-oeste, sul ou sudeste? Na região norte. É lá que fica a nossa floresta amazônica, tá bom? Então, essa pergunta foi uma pergunta desse conteúdo, a representação espacial. Eu vou deixar para vocês a página 43 e a página 44 para que vocês façam em casa, para vocês treinarem bem esse tópico representação espacial. Vamos agora para o nosso próximo conteúdo, que é a orientação espacial. Então, na orientação espacial, o que é que a gente aprendeu? Nós aprendemos que existem muitos meios para nos ajudar
a nos localizar em um lugar, né? Existe o GPS, a rosa dos ventos, a bússola, existe o sol, existe também o Cruzeiro do Sul. O Cruzeiro do Sul é um conjunto de estrelas que estão apontadas para o sul, por isso desse nome. E as pessoas que querem entender onde fica o lado sul, basta olhar para esse conjunto de estrelas e aí vai conseguir identificar. O Sol me aponta onde é o leste ou o oeste. Todo mundo sabe que o Sol nasce aonde? No leste. Então, se o Sol estiver para cá, significa que esse é o leste, tá? E o Sol se põe no oeste. A bússola é aquele material, aquele instrumento que tem uma agulha magnética apontada para o norte. Então, sempre que você pegar uma agulha, ela vai estar apontada para o norte e você vai identificar aquele ponto ali. A rosa dos ventos, ela mostra todos os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, e os pontos colaterais, nordeste, sudeste, sudoeste, noroeste. Tá bom? Ela é um dos instrumentos mais complexos por mostrar os pontos colaterais e os cardeais. E basicamente eu vou pedir para que vocês representem um desses instrumentos de orientação espacial, que vocês falem um pouco sobre cada um. Então vocês terão que relembrar, ver o livro, fazer uma leitura e lembrar de tudo aquilo que nós já estudamos, certo? A tia está aqui dando um bisu de basicamente o que vocês precisam ter e se ater para essa revisão. Eu vou dar um exemplo de questão. Vocês vão fazer a mesma coisa que a tia está fazendo agora. Vocês vão pegar o livro de reforço de vocês, certo? E vão abrir na página 46. Não precisa responder agora, não precisa fazer nada. Só prestar atenção. Escreva o nome dos objetos abaixo. Isso na página 1 da questão 46. Que instrumento é esse redondo? Bússola. E esse que parece uma estrela? Na verdade, é a rosa dos ventos, certo? E na questão 2, o que significa? Aí tem o N. O que significa o N? Norte, o S. Sul, o L. Leste, o O, oeste. Isso são os pontos cardeais. E os pontos colaterais? Aí tem assim, NO, noroeste, NE, nordeste, SO, sudoeste, SE, sudeste. Então, estudando a rosa dos ventos, a gente aprende todos esses pontos que eu falei. Na questão 3, nós íamos observar abaixo e completar as orientações espaciais com os pontos cardeais. Aí tem um menino que ele está apontando o braço direito para a direção do Sol e o esquerdo para a outra direção. A direção do Sol, como é que eu chamo essa direção? Qual é o ponto cardeal? Leste. Então, a direção do Sol sendo a leste, então você já escreveria aí nesse balão, tá? E o outro braço apontaria para onde? Para o oeste. A parte de frente, a sua visão frontal está indicando o norte e a visão traseira, o que está atrás, está indicando o sul. Facílimo, né? Então, esses são os tipos de pergunta que nós teremos que ter muita atenção e estudar, porque são perguntas que cairão na nossa provinha, tá bom? E agora vamos para as características do espaço terrestre. Meus amores, sobre o espaço terrestre e suas características. O que é que eu posso deixar aí como principal conteúdo, como principal dica para vocês sobre as características do espaço terrestre? Vamos abrir aí o livro, que a tia vai explicar algo que nós já havíamos trabalhado um pouco, né? Que eu já havia falado com vocês em história, que era a sustentabilidade, a preservação do meio ambiente, a consequência do desmatamento, dos gases poluidores. Então, na página 24, nesse conteúdo das características do espaço terrestre, a gente vê exatamente que o homem, ele desempenha uma ação na natureza. Imagine só.
só, se eu pego esse pincel e eu deixo ele destampado aqui, ó. O que vai acontecer com esse pincel, né? Ele vai secar e ele vai perder toda a sua tinta, a ponto de quando eu querer riscar ele não vai funcionar mais. Por isso eu fecho para preservar, né? A natureza funciona assim também. Se você não cuida dessa natureza, você não a preserva. E o que é que acontece? Você perde algum recurso daquela natureza. O que é o recurso? É aquilo que a natureza pode te dar. A natureza nos dá fruto, nos dá água, nos dá um solo fértil. E se eu contamino com lixo, se eu contamino com qualquer tipo de material, ou até mesmo gases poluentes que poluem o nosso ar, aquela natureza vai desempenhar ações em consequência da minha atitude, certo? Se eu jogo lixo na rua, esse lixo com a chuva vai para o bueiro, vai entupir o bueiro e vai criar o quê? Uma lama, uma poça, vai alagar a minha cidade. Então, essa é a resposta que a natureza nos dá quando a gente não sabe ser educado, quando a gente não sabe descartar corretamente o nosso lixo. Se eu tivesse colocado lixo no lugar adequado, choveria e aquele lixo não iria entupir bueiros e assim a água ia escorrer e não teríamos nenhuma rua alagada. Outra ação é esses mesmos lixos entrarem no bueiro e dali do bueiro foram parar em rios, em lagoas, em mares. O que é que vai acontecer? Um belo dia eu vou tomar banho na praia e eu vou ver um monte de lixo e eu não vou querer entrar. Porque aquele lixo fomos nós, seres humanos, homens e mulheres, que deixamos ali. Às vezes você não foi lá na praia, no rio e jogou. Às vezes você deixou na sua rua, na porta da sua casa, veio a chuva, ou então o vento arrastou aquele lixo para o bueiro e aquele lixo foi pelo esgoto até chegar nos rios e mares. Vocês estão entendendo como isso é sério? Então, a ação do homem na natureza é isso. Se eu faço algo bom, a natureza vai me responder de forma positiva. Se eu faço algo ruim, a natureza vai me responder de forma negativa. A Terra, ela tem uma proteção aqui, ó, chamada camada de ozônio. Essa camada é o que impede que a gente fique torrado do sol, vocês sabiam? O sol é tão forte que quando os raios do sol, ele ilumina a Terra, o que acontece? Todo esse raio vem para cá, vem para a nossa Terra e vem para nós sentimos a força do sol, o poder do sol. Mas a gente só não fica torradinho mesmo, queimado, ardendo, com couro assim em brasa. Por quê? Porque existe uma camada que protege a Terra, que é chamada camada de ozônio. Aos poucos essa camada vai acabando, ela vai se diminuindo, ela vai se apagando. Por quê? Tio, como é que essa camada se apaga? Quando a gente polui o meio ambiente, jogando lixo e jogando gases poluentes no ar, que são os gases que as indústrias jogam, a fumaça dos carros, tudo isso tem uma consequência ruim para o meio ambiente e faz com que essa camada aqui, ó, se apague. E aí o que é que acontece se essa camada se apagar? O raio do sol que era para bater aqui e vir bem lentinho para cá, ele vem com toda a força para cá, para a Terra, porque ele achou uma brecha para entrar. Então, meus amores, isso, mais uma vez, é responsabilidade nossa. Nós devemos cuidar do meio ambiente, porque tudo que a gente faz, foi o que a tia diz, a natureza responde. Se eu faço algo bom, ela responde de forma positiva. Se eu faço algo ruim, ela responde de forma negativa. Então, basicamente, nesse conteúdo das características do espaço terrestre, a gente vai aprender o que é uma paisagem modificada, o que é uma paisagem natural. Nós já aprendemos, né? E na nossa prova a gente vai responder essas coisas. O que são atitudes corretas, o que são atitudes
atitudes incorretas, como uma paisagem natural se transformou em uma paisagem modificada. Então, tudo isso que nós já fomos vendo ao longo das aulas, nós iremos exercitar, tá? E aí vocês vão pegar o livro de reforço, que eu vou fazer mais uma pergunta relacionada a esse conteúdo aí. Vamos lá. Vocês já estão com o livro de reforço na mão, né? Porque a tia já falou sobre a página 46. Eu já falei para vocês também sobre a página 43. E agora eu vou falar um pouquinho sobre a página 47. Lembrando que não precisa fazer esse exercício, tá? O exercício da página 47 e 46, vocês não vão precisar fazer. Só a página 43 e 44, tá? Então, na página 47, tem uma pergunta sobre o planeta. Como o planeta Terra também é conhecido? Planeta Terra ou planeta azul. Por quê? Porque possui muita água. Quantos e quais os continentes que formam a Terra? Bem, o que são os continentes? São as divisões dos países. Existem muitos países no mundo, então tem países que estão no continente africano, tem países que estão no continente oceânico, tem outros que estão no europeu, outros que estão no continente americano, na Antártica, que eu já até falei sobre o continente Antártica. E aí ele pergunta quantos continentes existem e quais são eles. Existem 6 continentes, né, que são Europa, Ásia, África, Oceania, Antártida e América, tá? Nós moramos aonde? Na América, mas América do Sul ou América do Norte? E aí? Nós moramos na América do Sul, certo? América do Norte fica os Estados Unidos e outros países que estão ali perto. Ok? Então, nunca esqueça, nós somos brasileiros, mas o nome do nosso continente é América do Sul. Então, na questão C, no item C, tem uma pergunta. Onde podemos encontrar água doce? A água doce é aquela água que você poderia até beber, né? Mas hoje, com a poluição dos rios e lagos, infelizmente a gente não consegue beber essa água. Mas onde a gente consegue encontrar essa água doce? Em rio, lagos ou lagoas. E a água salgada? Mares e oceanos, certo? Então, com essa pergunta, eu vou finalizar a nossa revisão de hoje. O que vocês vão fazer quando receberem a prova? Peguem um livro de geografia, qualquer dúvida, tentem ler para vocês responderem de forma perfeita, viu? Que a tia quer dar um 10 para cada um. Lembrando que os conteúdos vão ser representação espacial, a orientação espacial e as características do espaço terrestre, que tudo isso aí está na unidade 1, tá? Começando pela página 6. Meus amores, por hoje a aula fica por aqui. Bons estudos para vocês e até a nossa próxima aula.